busca de honras está um cavaleiro a marchar. Nome, fama, mulheres, existe um mundo a se conquistar. Mas há uma guerra em Pamplona, sua vida está pra mudar. Uma bala atinge sua perna e agora Inácio, como será? Eu falei para alguns de vocês, assim que nós começamos aí umas 10 para as 8, que o motivo desse nosso encontro, na verdade, é propagar um pouquinho, né, a devoção a Santo Inácio de Loyola, e eu acabei convidando alguns de vocês, outros aí também, né, mas porque alguns de vocês foram me pedindo, né, algumas explicações sobre a vida de Inácio, algumas explicações sobre o santo. Então, eu tomei a liberdade aí de convidá-los para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre a vida dele e também tentar rezar um pouquinho com ele, tá bom? Alguém aqui conhece a história dele já? Conhece? Maria José conhece, Luiz mais ou menos, o Riceto ali acho que conhece também, né, Riceto? Acho que também, tá? Renatão, ok. Na verdade, gente, o meu encontro com Inácio de Loyola, ele aconteceu em 1998, mas não tem já, tá? Através de um padre chamado Edson Luiz Andretta. Hoje na época ele era jesuíta, e hoje ele é encardinado da diocese ali de Amparo, se eu não me engano, ele está em Serra Negra. E o padre Edson, quando eu o conheci, né, em 1998, na época que ele me apresentou, o Inácio, ele tinha 28 dias de padre. Então, era padre fresquinho, tá? E ele me acabou me mostrando aqui esse homem, e a partir de então foi amor à primeira vista. Ou melhor, né, sensação, né, sentimento, né, à primeira vista. Porque Inácio fala muito de sentimento, Luiz, não me olha com cara feia, não, tá? Inácio fala muito de sentimento. O Luiz já interpretou as coisas do lado errado ali, tá? Vamos em frente. Gente, quando nós vamos falar de um santo, geralmente, nós acabamos escutando falar sobre os grandes feitos desse homem ou dessa mulher, não é verdade? Geralmente, quando você vai falar de um santo, se fala ali daquilo que ele, né, das experiências místicas que ele teve, das grandes experiências que ele acabou fazendo ao longo da sua história, dos grandes acontecimentos que aconteceu com ele. E isso não deixa de ser uma grande verdade, tá? Mas quando nós olhamos aí para a vida de Santo Inácio, nós somos chamados a pensar um pouquinho, mais do que nos grandes acontecimentos, nos pequenos detalhes que foram acontecendo ao longo da vida dele. Quereria eu ter tempo para falar sobre cada detalhe, mas eu estava conversando essa semana com o padre Zé Ramon, lá de Itaici, e ele me dizia assim, sobre um futuro projeto nosso, né? Se eu fosse falar sobre cada detalhe aí das obras de Santo Inácio, eu precisaria de pelo menos 80 horas, né? Para falar assim meio por cima, né? 80 horas aí, baseando-se nas obras que a gente acaba estudando. Porque só na Espanha, por incrível que pareça, existe 100 livros de mais ou menos 2.000 páginas só contando sobre a vida de Inácio de Loyola, né? Além disso, uma série de obras, né, que foram dedicadas a ele. Em contrapartida, se ele estivesse aqui entre nós hoje fisicamente, ele estaria me dando uns petelecos na orelha e me dizendo assim: para de falar de mim, para de falar de mim, para de falar de mim. Porque se tinha uma coisa que Inácio não admitia, era falar de si mesmo, né? Para os irmãos conseguirem informações de Santo Inácio de Loyola no finalzinho da vida dele, foi um sacrifício que durou meses e meses. Ele não falava da sua vida interior, não falava de si mesmo, só acabava contando um pouco de suas experiências espirituais. Então, quando a gente fala aí da questão do Santo Inácio de Loyola, nós o vemos retratado muitas vezes aí
pela pintura, pelas artes, como um grande sacerdote, né? Geralmente, quando vocês virem imagens de Santo Inácio de Loyola, vocês estão conseguindo ver essa minha aqui? Então, quando vocês virem imagens de Santo Inácio de Loyola, vocês vão vê-lo com casulas esvoaçantes, sempre olhando meio para o céu, né? Uma aparência muito bonita, embora seja careca igual ao Márcio, né? Mas uma aparência muito bonita, né? Uma pessoa aí, né? Com uma boa aparência. Mas... Gabriel, oi? só assim te atrapalhando, né? Eu estou muito mais preferindo hoje essa minha careca do que uns cabelos que eu ando vendo por aí. Desculpa. Tá certo, Márcio. Nós veremos essa imagem. Essa foi a pintura, a imagem que foi feita de Inácio de Loyola. Mas quem era de fato Inácio? Gente, era uma pessoa de que não chegava a 1,60 m. Ia ser 1,55 m, 1,54 m. Eu me considero baixinho com 1,68 m. Ele é uns 10 centímetros abaixo de mim, tá? Loiro, era loiro, tá? Aqui não dá para ver, né? Não mostra, mas era um homem loiro. Filho caçula de 13 irmãos, tá? E não se lembra da mãe. Começa por aí, não se lembra da mãe. Ele não tem lembrança nenhuma da mãe dele, porque a mãe veio a falecer ainda, né? Muito, né? Ele tinha coisa de seus meses ou 1 ano de vida no máximo, então não se lembra da mãe. E ele foi, na verdade, criado por uma ama de leite, que o seu pai, né, acabou chamando para tomar conta dele. Então, foram experiências que foram marcando a vida de Inácio desde o princípio. A gente diz que se, de repente, as rugas vão marcando o rosto de tanta gente, né, a vida também foi marcando, né, Santo Inácio desde o seu princípio. Quando ele tinha por volta dos seus 6 a 7 anos de idade, um dos seus irmãos também veio a falecer, né, de morte matada, não de morte morrida, né? Ele foi lutar, né, como nobre cavaleiro numa batalha na Itália e lá, né, acabou perdendo a vida. E continuou, né? Toda a sua história continua aí nesse contato com esses 12 irmãos que restaram. Mas nós temos aqui 2 advogados aqui, né, isso? Jesus amado. Tem mais de 2? Só 2, né? Só 2, né? Tá bom. Tá bom. Ok, Luiz. Naquela época, lá naquela região de Basca, né, no norte da Espanha, né, fica ali bem próximo da França, era muito comum que o filho mais velho herdasse tudo do pai, tudo da família. Não restaria nada para os outros irmãos. A lei dizia o seguinte: o filho mais velho fica com tudo e dá uma espécie de uma esmola, de uns trocados para os demais irmãos. Agora, imagina o Inacinho como 13º. Onde ficaria essa história, né? Ainda criança, o pai já era bem idoso, né? O pai já era uma certa idade avançada e ele não teria direito a nada. E o pai, prevendo isso, prevendo que logo, né, viria a morrer e querendo dar uma certa condição de vida a Inácio, acabou entrando em contato com seus amigos, um comendador, né, outras pessoas assim, e um amigo da corte do rei Fernando, na Espanha, acabou aceitando o Inácio como filho. Olha só. Né? Então, Inácio acaba saindo ali da cidade de Loyola, da região de Loyola, e indo para Arévalo para viver praticamente na corte do rei Fernando ali. Então, de repente, ele sai de uma situação ali de fazenda, de sítios, enfim, vamos pensar dessa maneira, para chegar numa cidade cheia de castelos, né? E chegando lá, o pequeno Inácio, com coisa de seus 13, 14 anos de idade, se depara, então, vivendo num castelo, dormindo em camas maravilhosas, deitado aí com lençóis holandeses,
com banquetes fartos, bailes e honrarias de todas as formas, e inclusive o próprio rei Fernando vinha sempre visitar aquela família e acabava se hospedando na casa do seu pai adotivo, vamos dizer assim. Curiosidade, quando ele foi para a casa desse pai adotivo, ele se tornou também o 13º filho desse casal, tá? Isso não é propaganda de esquerda, tá? Tô falando fatos históricos, tá? Mas ele também se tornou o 13º filho desse casal, tá? Gente, é muito fácil se acostumar com uma vida cômoda, né? Eu acho que sim, né? É muito fácil se acostumar num lugar onde você tem tudo, né? Bailes, comida farta, lugar para dormir, né? Tudo que se pensar é muito fácil. Ele cresce, então, nesse ambiente real, tá? E, de repente, né, se vê aí como um grande nobre, que era, de fato, o seu sonho, buscar a maior glória e ser um grande nobre. Fato é que, muitas vezes, as pessoas, quando têm, assim, o seu ego aumentado, por causa da nobreza, por causa do poder, acham que podem fazer qualquer tipo de estripulia, né? Acham que podem, de repente, aprontar um monte. E algumas vezes Inácio também quis aprontar. Só que não lá em Arévalo, onde ele estava, mas lá na sua cidade antiga, lá em Loyola. Danado o homem, né? Lá na cidade de Loyola. E certa vez, junto com um amigo, ele foi para Loyola e, após uma longa noitada, acabou ele e um amigo, não se sabe por quais motivos, preparando uma emboscada para uma pessoa, né? Uma emboscada mesmo. O motivo que se desconfia é para ficar com a mulher dele. Se desconfia, né? Ninguém tem a prova, tá? Mas uma autoridade da época acabou descobrindo, né? E o plano acabou falhando. E essa autoridade ficou perseguindo Inácio por muito tempo. O bendito, na verdade, fez uma tonsura. Sabe o que é a tonsura? Aquele corte de cabelo tipo franciscano, que significa consagrado a Deus, né? Fez uma tonsura, colocou um hábito e foi buscar refúgio, né, num convento. Por incrível que pareça, né, os frades acolheram Inácio e o defenderam contra a autoridade local, né? Mas, por conta disso, o seu irmão mais velho, o tal do Marim, ficou preso 3 semanas. 3 semanas. O irmão mais velho teve que cumprir a pena no local do irmão, no lugar do irmão mais novo. E assim era Inácio, né? Cheio de escapulias, cheio de travessuras e levando uma vida bem desregrada, de fato, né? Quase toda semana estava com prostitutas, quase toda semana estava ali nas orgias, nas bebedeiras, nesse contínuo, né, esse contínuo impulso, né, do impulso da carne. E a ama de leite, que eu falei para vocês lá do começo, foi uma mulher que acompanhou Inácio durante toda a sua vida. E era alguém que sabia de todas as travessuras que o seu, entre aspas, filho sabia. E um dia, essa ama de leite disse uma frase que acabou ficando marcada na história de Inácio. E ela disse assim, Inigo, que na verdade era o nome dele, né? Inigo Lopes de Loyola. Inigo, você não vai sossegar até que lhe quebrem a perna. Você não vai sossegar até que um dia lhe quebrem a perna. Pessoal, Inácio acabou voltando para Arévalo e logo, pouco tempo depois, o seu grande protetor veio a falecer. 3 semanas depois, quem faleceu foi o rei Dom Fernando, né? E a nova rainha que assumiu o poder, acabou não dando mais os privilégios que aquela família detinha, né? E Inácio foi convidado, então, a se retirar daquela casa. Já não tinha mais a condição de nobre. Recebeu 2 cavalos e quis voltar, então, para sua terra. E o que ele pensava? Eu não posso mais, né, ser nobre. Então, eu vou ser cavaleiro do rei. Vocês estão me ouvindo? Estão travadão? Vou ser cavaleiro do rei. Mas qual que era, de fato, o sonho principal de Inácio?
buscar a glória, buscar a honra, buscar a fama, querer se aparecer, ter poder, né? Ser lembrado, ser querido, enfim. Esse era o grande sonho de Inácio. E é interessante porque nós vamos perceber que depois de sua conversão, esse sonho de glória vai permanecer, mas de uma forma redimensionada. Aquele homem que busca para si a maior honra e glória, vai redimensionar esse seu sonho na busca da maior honra e da maior glória de Deus, né? De buscar a honra para si, para buscar a maior glória de Deus. E um fato, antes que isso aconteça, vai ser o grande, né, o grande fator realmente que vai fazer com que Inácio mude totalmente. E esse fato acontece quando Inácio, então, está ali numa batalha, lembrando que ele já é, nesse momento, chefe do exército do rei, e ele está numa batalha contra os franceses. Na verdade, como eu dizia para vocês, a cidade ali, né, onde ele morava, era bem ali no final ali da Espanha, né, na divisa ali com a França, e um exército francês se aproximava para invadir o reino de Castela. E é interessante porque Inácio estava como chefe de um exército, mas com um grupo muito pequeno de soldados. E esses soldados imploravam para que Inácio fugisse. Imploravam para que eles pudessem sair em debandada, porque era quase certo que todos eles iriam morrer. E diziam, nós temos filhos, nós temos esposa, nós temos família. Mas Inácio quis permanecer ali, né, e enfrentar os franceses. E ele continuava dizendo assim, né, nós vamos enfrentar esses franceses para obtermos, de fato, a glória e a honra, a história. Isso nós vemos escritos no diário espiritual dele, né? Para buscarmos a honra e a glória. E aconteceu que, depois que os canhões já não funcionaram mais, Inácio pegou a sua espada e foi combater com os franceses, cara a cara, tete a tete. Gente, esse santo homem que nós estamos falando aqui, matou dezenas de franceses com sua espada. Né, tirou a vida de dezenas de franceses com sua espada. Mas aconteceu que uma bala de canhão, aliás, estilhaços de uma bala de canhão, quebraram-lhe muito seriamente a perna, né? Inácio ali no campo de batalha começa então a perder os sentidos. E sabe o que ele pensa? Na verdade, ele se alegra muito, porque vai morrer, né? E mesmo morto, receberá honra e glória de seus concidadãos, né? Será visto como um herói, né? Vai ali estar morto naquele campo de batalha, mas todos vão se lembrar dele como um herói, né? E vão dar a ele toda a glória. Convencido, rapaz, né? Desejava muito a honra, né? Desejava muito se aparecer. Já pensou se esse menino tivesse Facebook hoje? Já pensou se esse menino tivesse WhatsApp hoje, Instagram? Pois é. Inácio, então, está ali, né, desejoso pela morte, vertendo sangue, perdendo muito sangue, e feliz, porque seria lembrado pelas páginas da história como alguém que morreu como um herói, honrando a pátria, honrando a sua terra. Mas a alegria de pobre dura pouco, né? E Inácio não morre. É socorrido. Ele desejava a morte para obter a honra, mas ele não morre, é socorrido. E aí, então, o que acontece? Primeiro, o seu grande sonho de ser nobre tinha ido por água abaixo. E agora, o seu grande sonho de ser soldado também tinha ido por água abaixo. Por quê? A perna, no estado que tinha ficado, já não tinha mais, não dava-lhe mais condições para que ele fosse, de fato, um soldado. E é levado novamente para a casa do Marim, seu irmão mais velho, a primeira casa. E lá quem cuida dele é uma cunhada chamada Madalena, né? E essa cunhada, então, lhe dá os primeiros socorros, né? Acaba ajudando. Primeiramente, ele passa por uma cirurgia a seco. Imagina isso, né? 1520, 1518, mais ou menos. Uma perna toda destroçada, e ele é obrigado ali a passar por uma cirurgia. Não se tinha anestesia,
Não sei se tomava cachaça, se tomava alguma coisa para poder anestesiar, não sei como funcionava na época, mas ele passa por uma cirurgia a seco naquele momento. Conta a sua ama de leite que lá do outro lado né, da fazenda, do sítio, se ouvia os seus gritos, né, por causa daquela cirurgia. E depois de algum tempo, né, ele acaba sobrevivendo a essa cirurgia, e depois de algum tempo, os médicos lhe dizem que ele não voltará a andar, exceto se fizesse uma nova cirurgia. E Inácio, então, aceita essa nova cirurgia, onde o cirurgião é obrigado a quebrar-lhe a perna novamente, a seco também, né, para colocar no seu lugar certo, a fim de que ele pudesse, quem sabe, aí voltar a andar, tá? Agora, aí que está, gente. Inácio está numa quarentena, talvez muito pior que a nossa, né? Está ali, né, numa cama, sem poder andar, repleto de pensamentos de todas as formas, pensamentos aí que, né, que lhe tiraram a glória, pensamentos que insistem em dizer que ele não mais vai poder ser nobre, que não mais vai poder ser cavaleiro, todos os seus sonhos ali desmoronados, né? A perna praticamente sem funcionar, e ele entra, então, em desespero. É o momento onde Inácio acaba entrando num profundo estado que nós poderíamos chamar hoje até de uma possível depressão ali, né? Os dias são maus. E Madalena, para poder tentar ajudar esse seu cunhado, então, acaba oferecendo-lhe livros, para que ele possa ler. E Inácio logo vai lhe pedir: traga-me então, Madalena, os melhores romances dos nobres aqui de nossa casa. Mas Madalena só consegue encontrar 2 livros, que nós lemos até na leitura agora há pouco: A Vida de Cristo e O Florilégio dos Santos, a História dos Santos, tá? Então, gente, Inácio fica ali com esses livros, na verdade, em sua cabeceira, por coisa de 3 semanas. Por quê? Porque, segundo ele, quem lia essas coisas era padre, e ele não era padre, né? Quem lia essas coisas era religioso, e ele não era religioso, né? Ele era alguém que estava em busca, numa contínua busca, mas queria algo que realmente abastecesse o seu espírito daqueles sentimentos que ele queria de nobreza, de glória, enfim. Mas, como o tempo não passava, como o desespero aumentava, como a dor não diminuía, lá vai, então, o Inácio começar a folhear alguns daqueles livros. E ele se depara, então, com o Florilégio dos Santos, e acaba vendo ali a história de São Francisco de Assis, de São Domingos, né, de Santo Antão, enfim. E olha a conclusão que ele chega: esses homens, todos eles, assim como eu, tinham sonho de serem cavaleiros. Cavaleiros. Mas não cavaleiros de um rei da terra, mas sim cavaleiros de um rei do céu. Né? Todos eles quiseram, desejaram, aspiraram por serem cavaleiros desse rei do céu. E ele chega naquela bendita conclusão: e se eu fizesse o mesmo? E se eu fizesse a mesma coisa? Né? O movimento aí acontece no espírito de Inácio de Loyola. E aqui entra naquele tema que eu coloquei aí no convite para vocês, que começa a se dar, então, aquilo que Inácio vai chamar de discernimento dos espíritos, né? Por quê? Inácio percebe o seguinte: enquanto ele está pensando na sua vida aí de batalhas, nos seus romances, na sua busca por glórias, por honra, aquilo lhe dá muito prazer. Mas logo depois daquilo vem um vazio, né? Uma aridez que não compensa. E quando Inácio está ali focado naquela leitura daqueles homens que buscaram viver de fato a sua vida de cavaleiro de Cristo, aquilo lhe dá uma enorme alegria e uma enorme paz. E o diferencial, aquela sensação não passa. Dos cavaleiros, a sensação passava. Leitura daqueles homens de Cristo, aquela sensação de alegria e de paz não passava.
Então, acho que por conta aqui do nosso tempo, a história de Santo Inácio, a gente pode parar aqui nesse ponto hoje. Mas aí é que está, esta busca interior, esse movimento interior, Inácio, então, vai depois trabalhar durante toda a vida como aquilo que é o discernimento dos espíritos. O que é o discernimento dos espíritos, minha gente? O pessoal da renovação aí sabe, né? Né, Renato? Né, Eliette? O que é o discernimento dos espíritos? Alguém se arrisca a falar? Não? Tá bom. Não vou insistir. Mas o que é o discernimento dos espíritos? É um dom, na verdade, é um dom dado por Deus, uma capacidade de você descobrir a origem daqueles pensamentos e sensações que nós temos. Isto é, se eles provêm de Deus ou se eles provêm do maligno. Se aquelas sensações, aqueles sentimentos, aquelas coisas que nós sentimos, aquelas ideias que nós temos, se elas provêm de fato de Deus ou se elas provêm, vamos falar abertamente, né, do demônio. Se ela provém abertamente do oposto ali da graça de Deus. Inácio, ele acaba criando, né, dentro dos seus exercícios espirituais, né, que são esse livrinho aqui que ele escreveu durante toda uma vida, ele acaba criando 14 regras para se saber quais são, de fato, os passos para se obter esse discernimento dos espíritos. Infelizmente, por conta do tempo, fica impossível a gente passar os 14 passos de Inácio aqui. Aliás, eles são vividos em 30 dias de retiro, quando nós fazemos os exercícios espirituais inacianos. Por 30 dias, nós ficamos refletindo sobre esses 14 passos aí, que nos ajudam a tentar discernir de fato quando é Deus que está agindo, quando é o demônio que está agindo em nós, e acabando nos impulsionando, nos incitando ao erro. Mas eu gostaria de tocar aqui em alguns deles, só para que a gente pudesse conversar rapidinho, tá? E prometo que eu já encerro daqui a pouquinho, tá? O primeiro deles diz assim, a primeira regra de discernimento dos espíritos de Santo Inácio de Loyola. E ele nos ensina, todo aquele que está em pecado mortal e que vai de pecado em pecado, de pecado em pecado, de pecado em pecado, o demônio acaba agindo de uma tal forma que vai sempre apresentar a essa pessoa fantasias e desejos muito prazerosos para que ele continue permanecendo nesse pecado. Cada vez mais se enlameando mais, cada vez mais, né, se colocando ali numa posição de fato denegrida, né, maculada. E como que o bom espírito, como que Deus age nesse momento? Provocando nessas pessoas um pesar, um peso na consciência, um remorso, né, uma certa tristeza. Mas aí é que está. Aquele que está em pecado mortal e que vai de pecado em pecado, né? Quando ele peca, ele sente esse remorso, ele sente esse pesar. Mas, imediatamente, o espírito maligno vem, né? E acaba mascarando uma outra situação para que essa pessoa continue permanecendo no pecado. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu, vou ser bem sincero, tá? Tenho certeza que aconteceu com vocês também. Sabe aquele pecadinho de estimação nosso? Você tem? Você tem? Não fala. Só, você tem? Aquele pecadinho de estimação que a gente luta, 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 luta e parece que não vai? Pois é. Pode ter acontecido algumas vezes com vocês que vocês ficaram longos períodos sem cometer esse bendito pecado. Mas aí, em um determinado momento de fraqueza, caiu. E aí, quando você cai pela primeira vez, parece que vem uma enxurrada, né? Parece que aí é um atrás do outro, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês. É como se fosse uma barragem. Quando passa um fiozinho de água, logo depois vem a correnteza inteira. Então, o que Inácio fala nessa primeira regra aí do discernimento dos espíritos? Que nós precisamos, de fato, descobrir que quando
Deus fala, quando nós sentimos essa dor, né, esse pesar de fato, por conta dos nossos pecados, é o momento de nós abandonarmos toda e qualquer fantasia que outras sensações, outros pensamentos acabam nos vindo e nos impulsionando para o erro, tá? Essa seria uma primeira regra, né? Fugir desses pensamentos. Mas uma segunda regra vai ser exatamente o contrário. Porque quando nós estamos na graça, aquele que está aí vivendo um momento de graça, de fato, e que quer progredir no caminho de Deus, acontece exatamente o contrário. Porque o inimigo, nesse momento, vem para suscitar nessa pessoa frieza, aridez, desânimo, desolação, descontentamento. É igual aquela história assim, né? Hoje eu não estou com vontade de rezar. Hoje eu não estou com vontade de buscar os sacramentos. Hoje eu não estou com vontade de ir à missa. Hoje eu não estou com vontade de fazer isso. Hoje eu não estou com vontade, hoje eu não estou bem para isso, né? E segundo Inácio, é justamente nesse momento que nós precisamos permanecer na oração. Continuarmos, de fato, ali, mesmo contra a nossa vontade, nessa decisão de continuar a caminhar. E muitas vezes, o mau espírito, ele acaba colocando em nós falsas razões. Ah, você está num processo de caminhada, de crescimento espiritual, e vem aquele pensamento assim, ah, mas você vai aguentar isso por quanto tempo? Você vai ficar nesse processo aí de mudança, de conversão, de penitência, de jejum, de oração, de comunhão por quanto tempo? Você vai aguentar isso toda a sua vida? Você é capaz de aguentar isso toda a sua vida? A Maria José está fazendo assim com a cabeça, acho que ela concordou. Tá? Comigo acontece bastante. Tá? É verdade, você vai aguentar isso toda a sua vida? Né? E é uma forma como o demônio vai trabalhando em nós. E nessas horas nós somos chamados a perseverar, tá bom? Deixa eu passar uma coisinha aqui para vocês rapidinho, e aí eu encerro, só para a gente entrar aí nessa questão. Tudo bem, deu para ouvir ou não? Deu para ouvir? Deu? Na verdade, esses dois trechos, né? Deu? Esses dois trechos, eles acabam, né, demonstrando justamente o discernimento dos espíritos de Inácio. Primeiro, o demônio ali, né, agindo, querendo falar ali do seu passado, né, daqueles que ele matou, tem uma cena bem anterior, ficaria muito grande a gente passar tudo, mas daqueles que ele matou, de todo o mal que ele fez, e ali a voz de Deus também lhe trazendo de volta, né, para que ele possa discernir de fato qual que é a voz de Deus falando na sua vida, qual que é de fato a vontade de Deus na sua vida. Então, o discernimento dos espíritos que Inácio acaba pregando nos seus exercícios espirituais, né, isso aqui fica impossível passar tudo para vocês, né, nosso horário já vai se esgotando, mas é justamente essa necessidade que nós temos aí de entender de fato quando é Deus falando e quando é o maligno falando, tá? E tudo isso se dá, meus irmãos, somente através da oração. Somente através da oração. Impossível nós diferenciarmos quando é o mal ou quando é o bem, se nós não estivermos, de fato, em oração. Se nós não estivermos em oração, seremos meio que conduzidos aí pelo maligno, praticamente sem percebermos, né? Se nós não estivermos em oração, não perceberemos, de fato, a ação de Deus em nossa vida. Mas se nós estivermos, de fato, em oração, poderemos, então, perceber quando é o mal e quando é Deus, para buscarmos fazer a sua vontade, tá bom? Por hoje chega, tá? A gente vai parando por aqui, né? Se vocês aí puderem estar conosco amanhã a gente continua um pouquinho a história de Inácio. Nós estamos simplesmente no comecinho da sua conversão. Amanhã poderemos falar um pouco sobre a sua parte de peregrino e, finalmente, aí no dia dele, na sexta-feira, de sua parte de companhia, tá bom? Então, vamos pedir para que Nossa Senhora nos abençoe e nos ajude, olhando para a vida de Inácio, a perceber que eu sempre brinco, quando eu olho para a vida de Inácio,
eu digo assim, eu tenho jeito. Verdade, eu tenho jeito, né? Se Inácio, que viveu tanta coisa assim, né, fez tanta coisa, e de repente foi conquistado pela graça de Deus, que abriu a graça de Deus de uma tal forma, né, eu posso crer na misericórdia de Deus aí, né, eu tenho jeito, eu posso mudar de vida, eu posso melhorar, eu posso realmente avançar, eu posso ir além, né, eu tenho salvação, vamos dizer assim. Então, Inácio nos ajuda um pouco nessa história. Vamos pedir, então, à senhora, a nossa mãe, nossa rainha, que ela interceda por nós. Não fala-se aqui, mas um dos grandes fatos aí, para que Inácio também tenha se convertido, foi uma aparição de Maria Santíssima, quando ele estava ainda ali, né, na cama, depois que ele já tinha lido as obras, Maria Santíssima aparece para ele, não fala nada, simplesmente aparece para ele, e ele fica extasiado olhando aquela senhora. E a partir daquele momento também ele diz assim, não servirei mais às rainhas, mas servirei à verdadeira rainha, né? Hoje, na cidade de Loyola, se alguém for visitar um dia, a cama de Inácio ainda está lá. E no lugar onde houve a aparição tem uma imagem da Beatíssima Virgem Maria. Mas então, começou-se ali um processo de conversão. Rezemos então juntos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, A vida, doçura e esperança nossa. Esses vossos misericordiosos a nós ouvei, e depois destes tempos, mostrai-nos Jesus, o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó dulce sempre Virgem Maria, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Tomai, Senhor, e recebei minha liberdade inteira, minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo que tenho possuo de vós me veio, tudo vos devolvo e entrego sem reservas, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça, e nada mais vos peço, pois eu serei bastante rico. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, eu peço perdão aí pelos erros aí, pelas falhas na conexão. Espero que tenha ficado uma mensagem, tenha sido oportuna, tá? E se eu puder contar com vocês amanhã, estaremos juntos rezando mais um pouquinho, tá bom? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, tá? Eu estou meio que interrompendo aqui, porque tem pessoas que participam lá da live e não quero entrar no horário deles, não, tá? Tudo bem? Valeu, Gabriel. Tudo bem, até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Gente, boa noite, até amanhã. Tchau.